Hoje, no a formação continuada de espiritualidade, nós vamos falar sobre plano de vida, né? O que seria plano de vida? Bom, todos nós, né, buscamos amar a Deus. E nós podemos ver que o único caminho da felicidade, já aqui nessa vida, é amar a Deus, né? E qual é a nossa primeira vocação? É justamente a busca da santidade, né? Pelo batismo, né, e reforçados ainda pelo sacramento da confirmação, nós recebemos essa missão, duas missões de ser santos, de buscar a santidade e de fazer apostolado, de fazer evangelização, né? E como eu consigo isso? Amando a Deus. Então, a busca da santidade, já foi falado num vídeo anterior, é buscar amar a Deus. Então, o primeiro ponto para eu amar, eu preciso conhecer. Como é que eu vou amar se eu não conheço? E é essa busca da doutrina, é buscar conhecer a doutrina. E depois, como é que eu vou amar sem obras? Né? Então, para eu amar, eu preciso demonstrar o meu amor, eu preciso praticar. O amor tem que ser com obras. Né? Não adianta só o namorado, esposa falar, eu te amo, mas não faz nada, né, pelo outro. Então, que tipo de amor é esse? Ah, que tipo de amor se você não tem momentos juntos com a pessoa? Então, você é uma pessoa que você não encontra, ou mesmo que exista uma distância, se você não mantém uma comunicação mínima, o amor não resiste. Então, para amar é preciso ter obras, para amar é preciso ter contato, para amar é preciso se comprometer. Então, se você não se compromete com aquela pessoa, você não pode dizer que você ama, né? Pode ser que você exija que aquela pessoa te ame, mas você não ama. Porque se você não muda, se você não se compromete, se você não abre mão de nada, então na verdade você está exigindo que o outro te ame, mas você não ama. Então o amor, ele necessariamente envolve conhecimento, ele envolve contato, ele envolve comunicação, ele envolve mudança de vida, ele envolve momentos juntos, ele envolve tudo isso. E quando a gente fala de amor a Deus também. Então, se eu não tenho contato com Deus, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não comprometo a minha vida, se eu não mudo, se eu não faço obras que eu demonstro, é muito fácil falar, eu amo a Deus. Ah, eu amo a Deus. Tudo bem, Deus ali, eu aqui, como se fosse o que muda na sua vida existir ou não Deus. Né? Se você não tem uma vida de oração, se você não se compromete, se você não muda nada. Falar, eu acredito em Deus e amo a Deus. É a mesma coisa que falar, eu acredito no Papai Noel. E aí, no dia 25 de dezembro, alguém se veste de Papai Noel, chega em casa, né, tira foto com as crianças e vai embora, e acabou. Então fica uma caricatura, fica um teatrinho, e eu gosto tanto do Papai Noel. Né? A gente sabe, Papai Noel existe, e etc. Então muita gente tem um relacionamento com Deus que se assemelha praticamente a isso. Né? Então é muito fácil falar amar a Deus, mas nós amamos a Deus. Então eu só consigo isso se eu tiver uma vida de oração. Né? Porque na oração eu vou ter contato com Deus. Na oração, não só através do estudo da doutrina, mas na oração eu vou conhecer mais a Deus e a mim mesmo, vou ter luzes, eu vou mudar, eu vou fazer propósitos. Né? Então eu preciso ter uma vida de oração. Ah, ok. Então quer dizer que eu preciso rezar mais, eu preciso ter vida de oração, mas o que que eu vou fazer? Né? No meu dia a dia, no meio do meu trabalho. Hoje eu acordo cedinho, saio para trabalhar, só volto à noite. Que horas que eu vou rezar? Não tenho tempo de ficar o dia inteiro na igreja, não tenho tempo, né, de ficar rezando o dia inteiro. Isso é para os religiosos, é para os padres, né? Para mim, estou no meio do mundo, não adianta. Não é assim. Isso não é verdade. Tá? Então, nós não podemos ter só boas intenções, nós temos que olhar para a nossa vida e fazer algo concreto. E ter vida de oração não significa passar horas e horas de joelho, não significa ficar rezando o terço o dia inteiro. Tá? Tem muitas formas de fazer oração. Infelizmente, as pessoas não conhecem. Né? Então, só conhecem as orações vocais. Então a gente tem que parar para pensar o que é oração, né? Primeiro ponto de oração é se encontrar com Deus. Então, eu posso me encontrar com Deus de diferentes jeitos e modos e em diferentes momentos, inclusive no próprio trabalho. Então, eu estou ali fazendo um relatório, né? Que meu chefe me pediu, que está chatíssimo, e eu quero abandonar e levantar, vou levantar e vou dar uma volta. Não, ó, meu Deus, por ti eu vou continuar fazendo isso. E eu elevo o coração a Deus, isso é oração. Né? Eu ofereço aquele sacrifício daquele trabalho chato e eu ofereço isso a Deus, isso é oração. Tá? Então, elevar o coração a Deus é oração.
né? Santa Teresinha do Menino de Jesus diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Então é isso, né? Rezar é levar o coração a Deus. Existem várias formas de fazer oração. E nós precisamos ter uma vida espiritual concreta e real, senão não dá para dizer que a gente ama a Deus, ainda mais dizer que a gente ama a Deus sobre todas as coisas. Porque amar a Deus sobre todas as coisas significa amar a Deus sobre os seus caprichos, sobre a sua vontade própria, sobre o seu comodismo, né? Então eu preciso ter um plano de vida espiritual, né? O que que é o plano de vida espiritual? Quem quer mudar alguma coisa, né? Por exemplo, alguém quer ganhar massa muscular ou alguém quer emagrecer, vai se submeter a uma rotina, vai se submeter a uma dieta, a uma série de exercícios que ela vai fazer, né? Todos os dias, naquele horário, tais exercícios, né? Então não basta só, eu quero emagrecer. Tá, mas o que que você vai fazer? Que dieta você vai fazer? Que série de exercícios você vai fazer? Em que momento do dia? Ah, eu quero ganhar massa muscular. Ah, eu quero tal coisa. Então todo mundo se põe num plano, né? Agora, o nosso plano é um pouco mais alto do que só um aspecto corporal, né? A gente busca a santidade, a gente busca a felicidade, a gente busca, né, o reino dos céus, né? E Cristo fala, o reino dos céus é dos violentos. Não quer dizer que, né, quem comete violência que vai para o reino do céu, não, mas aquele que se esforça seriamente. Então, ou seja, o reino do céu é violento não quer dizer que eu vou ficar sentado no sofá e ganhei o céu. Ah, eu não faço nada para ir para eu não faço nada de errado, eu sou bonzinho, então eu vou para o céu. Eu não faço nada para ir para o inferno. Meu amigo, para ir para o inferno você não precisa fazer nada, não. É só deixar que o carro desce a ladeira sozinho. Entendeu? Porque o que a gente merece já é o inferno. Isso é o que a gente merece, só parar para olhar para sua vida. Nós somos egoístas, nós somos preguiçosos, nós somos, né? Então eu preciso me esforçar. O reino dos céus é violento. Ou eu acho que Cristo estava brincando quando ele falou isso. Quando Cristo fala, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Ah, não, Cristo estava brincando, ele estava fazendo piadinha. Então, pô, assim, são passagens muito sérias do Evangelho. Então eu preciso ter, né, um plano real e concreto das minhas práticas espirituais, tá? Do que eu vou fazer no dia a dia para ter esse relacionamento, para ter esse contato com Deus. O padre Francisco Faus, ele define assim: o plano de vida espiritual consiste simplesmente em programar as práticas da vida espiritual, oração, comunhão, leituras, terços, de modo a garantir que sejam realizadas com ordem e constância. Então, o que é um plano de vida? O plano de vida é, resumindo, o que eu vou fazer e quando eu vou fazer, né? Porque eu consigo encaixar as coisas no meu dia a dia. E dá tempo, e é possível, né? Coisas pequenas e que eu vou encaixando aqui e ali, eu monto meu plano de vida, que todos os dias eu vou seguir aquele, né? Ou eu tenho um plano de vida para os dias da semana e outro para o final de semana. Ou eu tenho um plano, se meu dia muda muito, né? Cada dia eu estou num lugar, eu tenho um plano de vida para segunda, outro para terça, outro para quarta, onde eu sei que eu vou fazer as minhas práticas, né? Então, vamos lá, por partes. Primeiro, que tipo de práticas, que tipo de práticas espirituais que eu posso ter no meu plano de vida, né? Para manter esse contato, para manter essa vida de oração. Então, existem várias formas, e depois, mais para frente, né? Nós podemos ir gravando outros vídeos para explicar cada uma delas, cada uma dessas práticas, mas assim, eu vou citar algumas aqui sem entrar em grandes detalhes. Por exemplo, né, começar pela mais conhecida, que são as orações vocais. As orações que a gente sabe rezar, que, né, nos ensinaram às vezes desde pequenininho. Que momento eu rezo minhas orações vocais? Ah, eu rezo algumas orações quando acordo, rezo algumas orações antes de dormir, rezo algumas orações antes, né, do almoço ou do jantar, etc. Pequenos momentos de orações vocais, né? Oração do meio-dia, chamada de Ângelus, ou Anjo do Senhor, né, que se reza sempre ao meio-dia. No tempo pascal se substitui o Ângelus pelo Regina Coeli, Rainha do Céu. Então, o Ângelus é uma oração belíssima, né? O Papa, aos domingos, reza publicamente e fala algumas palavras, mas é uma oração que eu posso colocar um alarme no meu celular para tocar ao meio-dia, parar o que eu estou fazendo e rezar o Ângelus, que faz parte do plano de vida. O terço, né? Gente, rezar um terço demora 20 minutos. Né? 20 minutos, não é possível que a pessoa não tenha 20 minutos. É só olhar quanto tempo a pessoa gasta no Instagram, no Facebook, né? Vendo besteira no WhatsApp, porque tem gente que trabalha com WhatsApp, claro.
né? Mas que gasta com besteira mesmo, né? Às vezes a pessoa liga a televisão para assistir uma série, quando vê já passou 2 horas, 1 hora e meia. O texto demora 20 minutos, né? Então, será que eu não tenho 20 minutos? Às vezes, quando eu estou me deslocando para o trabalho, posso rezar no carro, né? Na condução, quando eu estou caminhando, né? Voltando, sei lá, né? Fazendo uma caminhada. Será que não dá para fazer isso? Né? Uma outra prática espiritual, a leitura espiritual ou leitura meditada. Leitura de algum livro de doutrina ou de algum livro de espiritualidade cristã. 10 minutos. Então, geralmente a prática de uma leitura durante 10 minutos por dia. Todo dia ler 10 minutos, 10 minutinhos, não custa para ninguém, né? 10 minutos, tá? Então, que momento? Aqui eu tenho um intervalo para o café às 10:30 da manhã, então eu consigo, né, aqui na minha sala, fazer uma leitura, 10 minutos. Leitura do Evangelho, ou também chamada Lectio Divina. 5 minutos de leitura do Evangelho. E essa leitura do Evangelho não é uma leitura que eu sento 5 minutos e vou lendo desesperadamente. Não, leio, paro, medito. Vai ter dia que você vai ler um capítulo inteiro, vai ter dia que você vai ler 2 versículos, né? É, um, um sacerdote, um padre uma vez me falava, né, que ele falava para uma pessoa, não precisa ter pressa para ler o evangelho, porque a gente já conhece o final da história, né? Então, e é isso, a leitura do evangelho é devagar, degustando mesmo, tá? Então, no dia que você está mais frio, você vai ler mais um dia, né? Vai estar mais inspirado, se às vezes você lê um versículo e já é coisa para você meditar por 5 minutos, tá? Depois, a oração mental, também chamada de meditação cristã. O que que é oração mental? Tem um vídeo no meu canal que eu gravei só sobre oração mental. As pessoas conhecem pouco oração mental. Oração mental é um tempo em que você para conversar com Deus. Você para conversar, você sobre um tema, sobre a sua vida, tá? Para aqui falar um pouquinho sobre a oração mental, a gente precisaria, né, de mais tempo, ter o vídeo no canal, mas também eu posso gravar um outro depois explicando um pouco mais, tá? Mas é uma oração que você está conversando com Deus, é fundamental para a vida espiritual. Visitas ao Santíssimo Sacramento. Então, será que eu não posso ir todos os dias, eu passar numa igreja simplesmente para cumprimentar o Santíssimo Sacramento? Tá? Entrar e sair, entrar, rezar uma Ave Maria, entrar e rezar um Pai Nosso, só para cumprimentar o Santíssimo Sacramento. E assim, quanto isso vai tomar do meu dia? Nada, né? Porque voltando do trabalho, indo para o trabalho, a gente sempre passa numa igreja, é encostar o carro e entrar. Se nós tivéssemos a oportunidade, imagina, né? As pessoas falam, nossa, eu vou para Roma, mas eu preciso saber se o Papa vai estar lá, que dia, imagina, eu vou ver o Papa de longe. Imagina se a gente tivesse a oportunidade de saber que todo dia a gente passa na frente de uma casa onde está lá o Papa sentado esperando, é só a gente tocar a campainha e entrar. E não está o Papa, não, está o próprio Deus. Então, a Eucaristia é o próprio Cristo ali presente. Será que eu não posso entrar e fazer uma visita que demora 2 minutos? Né? É como, se a gente for pensar, né? Se o namorado se o namorado voltando do trabalho passasse na frente da casa da namorada todos os dias e não passasse para dar um beijo nela, né? O que que essa namorada pensaria dele? Fala, poxa, ele passa aqui todo dia, custava ele parar só para me falar um oi, né? E a gente fala, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas a gente não faz um esforço de fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, que está ali, às vezes, a tarde inteira sozinho, sem ninguém ter entrado naquela igreja, ele está ali esperando você, está ali por você, né? Outras práticas de piedade também incluem os sacramentos, né? Então, a missa para aqueles que têm o costume, né, de ir na missa todos os dias, ou que seja só a missa semanal, a missa aos domingos. Então, faz parte do plano de vida, ir a missa uma vez por semana, mas eu posso tentar ir 2 vezes por semana, tentar ir mais vezes, quando eu entendo o que é a missa. A gente não vai na missa por obrigação, tá? Assim como fazer a ação de graças depois da Eucaristia, né? Receber a Eucaristia, eu estou com Cristo tocando em mim, materialmente tocando quando eu recebi, né, a Eucaristia. A confissão, né? Colocar no plano de vida aí uma confissão mensal, pelo menos uma vez por mês, receber esse sacramento belíssimo, tá? Bom, eu passei alguns exemplos aqui, mas eu quero reforçar alguns pontos importantes em relação ao plano de vida. Primeiro, né? Eu preciso definir
que tipo de práticas espirituais e que frequência que eu vou fazer, tá? É, Quando alguém vai começar uma dieta, não dá para a pessoa cortar tudo de repente, senão ela não aguenta. Quando a pessoa vai começar uma sequência de exercícios, não dá para ela sair por aí que nem um doido, porque é fazendo tudo que é exercício, porque ela vai se machucar. Então, a mesma coisa no plano de vida. Ah, agora eu anotei tudo e agora eu vou fazer tudo isso. Não, calma. Começa com poucas, né? Começa com duas ou três práticas e depois você vai aumentando. Então, começa oferecendo o seu dia, oferecimento de obras, outra prática. Ao acordar, ofereça as suas obras, ofereça o seu dia, tá? O Ângelus ao meio-dia, a leitura do Evangelho, sei lá, no final da tarde, e o terço voltando do trabalho. Não sei. Aqui, ó, já até falei duas ou três, já falei quatro. Então, pequenas coisas, mas que sejam concretas. O que eu vou fazer e que horas eu vou fazer. Então, comece com duas ou três, tá? E depois você vai aumentando, né? Então, mas definir o que eu vou fazer e quando, que momento do dia, tá? Se tem algum dia que é diferente do outro, então nesse dia eu vou jogar a minha leitura do Evangelho, em vez de fazer à tarde, eu vou fazer de manhã, né? Isso é muito importante, tá? Então, definir de uma forma concreta, tá? O ideal é que nós tenhamos alguém que nos acompanhe. Então, quem vai fazer uma dieta, é importante que consulte um nutricionista, né? Quem vai fazer uma preparação física, que consulte um profissional, aí um personal, né? Um treinador físico, né? É importante a pessoa passar por uma série de exames médicos antes de fazer qualquer coisa mais, né? é, que exija mais dela. Na vida espiritual não é diferente. Tá? Na vida espiritual a gente precisa ter alguém que nos aconselhe, que nos acompanhe, e aí está a importância da direção espiritual, de ter um diretor espiritual. Então, nós devemos procurar um diretor espiritual, né? Geralmente, o diretor espiritual é um padre, né? Que nós conversamos com uma certa frequência, né? Que seja uma vez por mês, a cada 15 dias, né? Mas marcar essa uma vez por semana, depende, né? Esse diretor espiritual ele vai nos dar conselhos, ele é alguém que nos olha de fora, né? E ele vai acompanhar, vai nos pôr metas concretas. Olha, vai por aqui, aqui você está falhando, precisa mudar isso, vai acompanhar a nossa vida interior. Então, eu preciso ter um diretor espiritual, procure, né, um diretor espiritual, tenha, né, essa rotina de estar tendo essas conversas para alguém para te acompanhar e para te ajudar na perseverança. Esse é outro ponto que eu queria falar, né? Seja perseverante. Ah, não consegui fazer hoje, né? Amanhã eu tento de novo. Ah, não consegui. Ou, tô 2 semanas sem fazer o que eu tinha me proposto. Recomeça, tá? A gente sempre pode levantar, lembrar do filho pródigo. Outra prática de piedade que eu não falei, que é muito importante, constar no plano de vida, é o exame de consciência à noite. Então, antes de dormir, parar 2 minutinhos e pensar como é que foi o meu dia, o que eu fiz, né, de bom, o que eu podia ter feito de mal, né, onde que eu falhei, o que que eu posso fazer melhor amanhã, pedir perdão a Deus e recomeçar, tá? Então também posso rever o meu plano de vida à noite e falar, olha, o que que eu não cumpri, né? O plano de vida não é simplesmente para cumprir, não é para chegar à noite e falar, bom, agora cumpri tudo, beleza, né? Não, mas é um instrumento que nos ajuda a nos aproximar de Deus, tá? É algo que nos ajuda a manter a presença de Deus ao longo do dia. E por isso, e com isso nós teremos oração constante ao longo do dia, se eu me colocar metas concretas. Tá? Então eu tenho que ter vida de oração, eu tenho que ter oração ao longo do dia. Como é que eu vou fazer isso? Tem um plano de vida, onde eu coloco práticas concretas, em horários concretos, começo aos poucos. Duas, três, e depois eu vou aumentando, né, o meu plano de vida, ao ponto que ao longo do dia eu tenha pequenas práticas que vai me ajudar a manter a presença de Deus ao longo do dia e uma vida de oração constante no meio do mundo, que é onde nós vamos nos santificar. E isso vai nos ajudar a mudar de vida. Então, Deus vai infundindo as graças e com isso nós vamos mudando de vida. Se nós não vamos mudando de vida, né, alguma coisa está errada na nossa vida de oração. Então eu preciso corrigir, tá? Isso é muito importante. Então que eu tenha essas práticas não só cumprir por cumprir, mas que elas sejam uma ponte para me aproximar de Deus, para que eu tenha a presença constante de Deus no dia a dia, né? E que eu possa ter essa vida de oração real, concreta e
constante.